Olá, seja bem-vindo à videoaula de número 2. Nessa videoaula nós vamos discutir a nossa sociedade e a educação. Por isso o título da videoaula, Sociedade e Educação em Crise. Nessa videoaula, nós queremos começar com essas duas perguntas. Vivemos uma crise de valores? A educação está em crise? A primeira sensação que a gente tem quando a gente olha para essas contradições do mundo em que nós estamos vivendo, é que sim, vivemos uma crise de valores. Quando a gente olha para os problemas que as escolas estão passando, a gente também pode chegar a essa conclusão. Sim, estamos vivendo uma crise na educação. Será? Para a gente refletir um pouco sobre essas questões, eu gostaria de convidar vocês a analisarem uma pintura feita pelo artista Debré, em 1823, que é essa aqui que nós estamos projetando para vocês. O Debré era um pintor francês que teve uma expedição aqui no Brasil e, junto com outros artistas, eles saíram retratando imagens da flora brasileira, do cotidiano brasileiro, das pessoas brasileiras. Guardadas as devidas proporções, é como se na época eles estivessem, através de telas, fazendo um documentário de um país pouco conhecido para eles, né? Nessas pinturas, você também já deve ter visto em algum livro didático de história, porque é muito comum os livros utilizarem pinturas desses artistas, Debré, Rugendas, por serem obras que já estão em domínio público, né? E nessa aqui do Debré em particular, ele retratou uma senhora, que ele batizou o título da obra de Senhora Brasileira em Seu Lar. Observe essa imagem. O que você identifica nela? Provavelmente, você listou alguns elementos aí, como essa mulher ao centro, essa senhora, uma jovem menina ali, que provavelmente é a filha dela, e os outros personagens que compõem o quadro, provavelmente, pelo que você já conhece de história do Brasil, associado à época, você identificou como escravos, não é isso? Nós temos uma certeza de que o rapaz em pé, ele é um escravo. Por quê? Se a gente observar a figura, ele está descalço. Todos os escravos andavam descalços, lhes era proibido utilizar sapatos, né? Tanto que quando um escravo conseguia sua libertação ou alforria, a primeira coisa que ele fazia era comprar um par de sapatos. Muitos deles já estavam com os pés tão calejados que eles andavam com o sapato amarrado, pendurado no ombro, só para conseguir mostrar, não sou mais escravo, né? Portanto, se a gente pensar nessa figura, nós vamos ver que no final do século XIX, nós tínhamos no Brasil uma sociedade escravocrata. A mulher retratada na pintura, a mulher branca, ela era uma mulher de elite e a sua educação era uma educação para o casamento. Se a gente observar a menina que está na figura, vou voltar aqui a imagem para vocês. A menina que está na figura, ela está segurando um abecedário, né? Não sei se na sua tela, provavelmente, você talvez consiga depois ampliar. Ela está com as letras, né, segurando aqui, está A, B, C e o D lá quase desaparecendo. A mãe, ela está fazendo o quê? Ela está cortando ali algum tecido que, junto com as suas escravas, elas estão fazendo um bordado. Obviamente, as outras crianças que estão na imagem não teriam acesso à educação, porque elas eram escravos. Os escravos não tinham acesso à educação. Ou seja, será que a educação dos dias atuais ela está de fato em crise? Ou essa sociedade e essa educação está em transformação? Discutimos na aula a videoaula número 1, nós discutimos exatamente uma sociedade do século XX de contradições. Discutimos também esse conceito de que a história não é um progresso, não é linear.
né? Ela é feita de transformações e permanências, né? Então, será que a escola também não é processo dessas transformações e dessas permanências? Para os autores Flecha e Tortajada, que tem o texto disponível lá no seu guia de estudos, e você deve já ter começado a ler para desenvolver o capítulo número 2 do seu guia, eles vão dizer que não, né? A sociedade não está em crise e a educação não está em crise. Na verdade, a sociedade e a educação estão em transformação. Vamos pensar agora a escola. Se a gente olhar para a escola dos dias atuais, e lá naquela minha primeira pergunta, você chegou à conclusão de que sim, a escola estava em crise. Será que esse olhar para essa escola é a primeira vez que nós estamos criticando problemas e as dificuldades que nós estamos enfrentando nas escolas? Não, né? Se a gente for para os anos 80, nós vamos encontrar duas críticas muito interessantes àquilo que a gente está chamando de ensino tradicional. Veja que o próprio mundo artístico, se a gente pegar a banda Pink Floyd, ao gravar o seu filme The Wall, uma das passagens do filme acontece quando a criança, né, a fase jovem ou fase de infância daquele artista, se passa na escola. Ele vai falar da vida dele na escola. Aquela cena do filme é uma dura crítica a uma escola que massifica, que homogeneiza, que padroniza, que trata todo mundo de forma igual. Vejam que são os artistas criticando, não são nem os teóricos sobre educação. Que talvez, se você já assistiu ou ao filme inteiro, ou aos clipes que são feitos dessa parte do filme, uma das cenas mais interessantes é a hora que as crianças estão entrando na escola, que tem a ver com essa imagem que nós estamos projetando para vocês, né? As crianças entram todas diferentes e depois que elas passam ali pelo portão da escola, elas estão todas retratadas com essa máscara no rosto, né, que foi a forma lá dos artistas dizerem assim, tá, as pessoas entram diferente na escola e a escola vai padronizando, vai deixando elas todas iguais. É uma crítica muito semelhante a pesquisas teóricas, né, a pessoas, pesquisadores da área da educação do mesmo período. Um livro bastante famoso para se discutir essas questões é esse livro chamado Cuidado Escola, onde os pesquisadores visitaram escolas, não só do Brasil, de outras regiões do mundo, e conversaram com crianças, conversaram com professores, e eles vão chegando à conclusão de que aquele modelo de escola também é um modelo complicado para a sociedade lá do final do século XX. E talvez essa escola que hoje a gente esteja falando que ela está em crise, é porque talvez muitas escolas, por conta da cultura escolar, por nós já estarmos habituados ao modelo de escola, acharmos que escola é desse jeito mesmo, continuam reproduzindo essa escola dos anos 80, que se para os autores já não fazia mais sentido nos anos 80, será que faz sentido para os dias atuais? Essa escola que está sendo criticada nos anos 80 é uma escola que foi construída lá no início do século XX, quando estavam ocorrendo aquelas transformações. Então, eram escolas que tentavam atender aquelas questões daquela sociedade. Será que ela atende às necessidades de hoje? Já para aquela época, os autores vão fazer uma crítica de que a escola tradicional, ela coloca a criança num mundo de silêncio e imobilidade. Muito bem ilustrada pelas gravuras que tem nesse livro, como essa do garotinho aí, amarrado a uma carteira, né, a uma cadeira, de frente ali para uma carteira. Muito semelhante à imagem lá do Pink Floyd, né, que é onde todo mundo entra lá, estão naquelas carteiras, todos enfileirados, todos fazendo a mesma coisa. Dizem os autores, né?
Imediatamente depois do maternal, a criança de 6 anos é parafusada numa cadeira dura para estudar palavrórios durante horas e horas. Será por acaso que a criança em desenvolvimento, essa força da natureza, essa exploradora venturosa, é mantida imóvel, petrificada, confinada, reduzida à contemplação das paredes enquanto o sol brilha lá fora, obrigada a prender a bexiga, os intestinos, 6 horas por dia, exceto alguns minutos do recreio durante 7 anos ou mais? Se você tem na família, ou você mesmo já tem alguma experiência com escola, você deve ter reparado que nessa fase da criança, ela é uma criança questionadora. Ela pergunta, ela quer saber por que chove. Aí você explica por que chove. Ela quer saber, então, por que a água evaporou. Ela ouve um trovão, ela quer saber do pai por que tem aquele trovão. Ela quer saber por que o sol aparece amarelo, por que o sol é vermelho, por que a estrela... Ou seja, né, a criança ela é quase que um cientista nato. Mas quando ela entra para a escola, ela é amarrada numa carteira, sentada na cadeira para contemplar paredes e o palavrório do professor. E os autores perguntam, será que é um acaso? Para eles não. Aí eles vão questionar, haverá maneira melhor de aprender a submissão? Isso penetra por músculos, sentidos, tripas, nervos e neurônios. Trata-se de uma verdadeira lição de totalitarismo. A posição sentada é reconhecidamente nefasta para a postura e para a circulação. E, no entanto, eis nosso homem ocidental com problemas de coluna, as veias esclerosadas, pulmões retraídos, hemorroidas e nádegas achatadas. Faz um século que vemos as crianças arrastando os pés embaixo das carteiras, entortando o corpo e pulando como rãs quando a sineta bate, sem falar nos 20% de escolioses. Esse tipo de manifestação é atribuído à turbulência infantil, nunca à imobilidade insuportável imposta às crianças. A culpa é sempre da própria vítima. Veja que, se a gente substituir nesse texto da década de 80, essa ideia de turbulência infantil pela frase hiperatividade, hoje, muitas escolas acabam condenando essa agitação da criança à hiperatividade. Claro, existem mesmo algumas crianças com essa questão da hiperatividade, mas não na quantidade que está sendo diagnosticada, não na quantidade em que os professores se referem. Será que não é a mesma turbulência dos anos 80, porque você coloca uma criança que está querendo explorar o mundo, confinada numa carteira para ouvir palavrório durante horas? Para os autores, eles vão dizer que não é um acaso que a escola é assim, né? É um plano desconhecido para os que cumprem. Trata-se de domesticar fisicamente essa máquina fantástica de desejos e prazeres que é a criança. Pois bem, essa crítica está sendo feita nos anos 80, a um modelo de escola que tradicionalmente vinha reproduzindo a escola lá do início do século. No início do século XX, a escola tem a ver com aquela sociedade que agora está passando da zona rural para a zona urbana, tem a ver com aquela sociedade que está se industrializando numa velocidade fantástica, aonde tempo e disciplina são valores que a sociedade estava julgando, pelo menos a sociedade que dominavam essas fábricas, que ganhavam com essa industrialização, julgavam que era importante você ensinar para as crianças para viver nessa sociedade, nesse mundo fabril. Será que com as transformações ocorridas no último século, são esses ainda os valores que nós necessitamos para a formação dessa sociedade? Será que o melhor caminho mesmo é disciplinar as pessoas para serem todas iguais, todas fazerem as mesmas coisas, todas repetirem os mesmos processos? Talvez você já tenha assistido a videoaula número 1, você viu um exemplo que eu dei eu fiquei descrevendo uma fábrica e no final eu falei que eu estava descrevendo uma escola. É muito parecido com essa situação que a gente acabou de analisar, né? Essas crianças estão sendo preparadas para esse mundo fabril. E hoje?
As fábricas ainda têm operários em suas linhas de montagem? Uma escola onde vai estar sendo difundidos valores e comportamentos. Mesmo aquele professor que, mais para frente, quando a gente estiver discutindo no curso sobre a ideia de valores, atitudes que nós queremos discutir na escola, alguns professores podem pensar assim: ah, não, eu sou professor de matemática, eu quero ensinar só conteúdo de matemática. Não é bem assim. Quando você está ensinando conteúdo de matemática, todas aquelas atividades que estão sendo realizadas na escola são atividades que por trás delas também estão ensinando a criança, né? A arquitetura ensina a criança a ter um determinado comportamento. As posturas dentro da escola ensinam determinados comportamentos. Porque se o professor de matemática ele tivesse só ensinando o mesmo conteúdo, por que ele não deixa o aluno entrar atrasado na aula dele? Por que ele não deixa o aluno sair a hora que ele quer? O aluno sabe o conteúdo de matemática. Quando ele não deixa o aluno entrar ou sair fora do horário da aula da sala dele, ele está pensando em valores e comportamentos que estão sendo ensinados. Então, mesmo que a gente não perceba, como dizem os autores, essa escola tem um projeto, que é um projeto disciplinador, organizador e homogeneizador. Lembra lá da figura do filme The Wall, né? A ideia é que todo mundo saia padronizado, todo mundo saia igual. É quase que fazendo uma metáfora muito utilizada nos anos 80, dessa escola tradicional como uma fábrica de alunos, né? Então, voltando aqui às imagens que nós estamos discutindo do livro Cuidado Escola, um espaço de ensino de valores, normas e comportamentos, como o aprendizado de cada um por si e o aprendizado da competição. Então, por que as crianças estão lá todas sentadas em fileiras, onde cada um só pode responder as suas questões, onde ela trabalha sozinho, onde ela não pode conversar com o coleguinha do lado? Cria até contradições com os pequenos muito interessantes, né? O professor chega para a criança e fala assim: não, nós precisamos ser solidários, nós precisamos ajudar as outras pessoas, nós vivemos num mundo onde ajudar o outro é muito importante. No dia da prova, Joãozinho resolve ajudar o colega e passar algumas dicas sobre a prova. Aí ele recebe um grande 0 de nota. Professora, não era para eu ajudar meus coleguinhas? Tá. Qual a ideia que está colocada em fazer trabalho sozinho ou fazer trabalho em grupo? Será que a sociedade dos dias atuais espera trabalhos apenas individuais? Outro valor, norma e comportamento presente nesse modelo de escola é o aprendizado do sentimento de inferioridade. Há uma supervalorização dos diplomas em detrimento de outros conhecimentos que não necessariamente os conhecimentos científicos, né? Então, veja aí na figura a pessoa que se formou na universidade se dirigindo ao operário ali como: ah, você é um ignorante porque eu já li tudo isso daqui. Um espaço onde o conhecimento intelectual ele é mais valorizado que os outros conhecimentos da sociedade. Será que esses outros conhecimentos não são importantes para os dias atuais? Se sim, por que eles não estão na escola? E um espaço de submissão, né? Essa postura do professor lá na frente da sala de aula, dando a sua aula em pé, sob um tablado, falando para alunos que estão sentados, que tem que fazer silêncio o tempo inteiro, e ficam o tempo inteiro esperando que o adulto, que o professor decida por elas, vai gerando uma sociedade que vai ficar o tempo inteiro esperando que apareça algum líder como o professor, que lhes diga o que fazer. Então, na figura aí que os autores ilustraram essa questão, eles mostram a imagem do professor lá em relação à criança, é a mesma imagem do político, do religioso, do militar, do juiz de direito. Então, uma ideia de que sempre vai ter alguém que vai lhe dizer o que fazer. Essa ideia está muito associada
aquela sociedade do início do século XX, que era uma sociedade que estava tentando se organizar justamente sobre essas bases, que você vai ter uma fábrica, na fábrica você vai ter um chefe, e esse chefe é que vai decidir o que vai fazer, enquanto que você só vai cumprir ordem, fazer as peças individualmente, de forma mecânica, de forma repetitiva, seguindo as instruções do seu chefe, do seu líder. E um espaço de medo do conflito, né? E se não for bom seguir o que esse líder está nos mandando fazer? Ah, não. Aí você já está querendo anarquia ao questionar isso. Então, essa dinâmica de escola, essa organização de escola, vai formando esse tipo de sociedade. É a sociedade que nós queremos formar hoje? Ou seja, percebeu a relação que nós estamos querendo estabelecer lá com a primeira pergunta? Se a escola e a sociedade estão em crise ou se a sociedade e a escola estão em transformação? Por isso que os autores indicados estão falando, não, a escola está em transformação. Bom, então você pode se perguntar agora, professor Cássio, legal, tem essa crítica aí dos anos 80, só que as escolas que eu conheço são exatamente desse jeito que você acabou de descrever, da forma que essas imagens estão aí colocadas. Tá, lembra do conceito que eu já apresentei rapidamente aqui no começo dessa videoaula, e que está presente lá na videoaula número 1, que a história ela é feita de permanências e mudanças, e que a gente vive em 2 séculos que tem transformações fantásticas e velozes, que é o século XX e o século XXI, mas ao mesmo tempo que tem essas transformações, tem essas contradições. Por quê? Porque os sujeitos históricos desse momento, dessa época que nós estamos vivendo, também vivem essas contradições. Nós estudamos em escolas que eram desse jeito. Quando eu vou para a sala de aula, a tendência é que eu coloque em prática a escola que eu conheço, a escola que eu estudei. Né? E, então, não é que ela está em crise com essa época, ela está inserida no meio dessa transformação. E é por isso que nós estamos discutindo esses conceitos com vocês logo no começo do curso de pedagogia. Para ser professor, não basta eu pensar qual que é o melhor jeito de dar aula, qual que é a melhor técnica, qual que é a melhor maneira. Antes de escolher como nós vamos dar aula, nós precisamos pensar primeiro para que nós vamos dar aula. O que nós queremos com essa aula? E para responder essas questões, tem muito a ver com uma pergunta anterior que é, tá, que sociedade que nós vivemos? Que sociedade que nós queremos? Né? Você se lembra de que iniciamos o capítulo número 1 lá do nosso guia de estudos, chamando a sua atenção para o fato de que a educação também foi marcada por avanços e conflitos na última década. E não foi à toa que nessas críticas que nós apontamos aqui, tanto no DEOL quanto no Cuidado Escola, tenham ocorrido nos anos 80. O que estava acontecendo nos anos 80 no mundo? Na Europa, você tem a queda do Muro de Berlim. Com a queda do Muro de Berlim, você está colocando em xeque a Guerra Fria. A Guerra Fria está acabando. Então, aquela polarização do mundo entre o bloco capitalista e o bloco da antiga União Soviética, deixou de ser uma ameaça, deixou de ser um conflito para a humanidade. E aqui no Brasil, em particular, quando está surgindo o livro Cuidado Escola, nós também estamos vivendo um momento de transição e de transformação, que é a saída da ditadura militar para entrar novamente no regime democrático, com eleições diretas. Né? 84 é o ano da campanha das diretas já. Então, ou seja, a população e a sociedade já começa a questionar aquele modelo de sociedade disciplinador, ditatorial que nós vivíamos. Portanto, a gente também começa a olhar para a escola e pensar se a gente não precisa de uma escola que repense esses valores, que a gente pense outra sociedade, outras atitudes. Portanto, a escola de hoje, né? A escola que conhecemos reflete o mundo que tínhamos, o mundo que temos ou o mundo que queremos? E qual mundo queremos? E qual escola queremos?
Se você responder a essa questão, ou o grupo de professores que estão organizando a escola, a concepção pedagógica da escola onde você está trabalhando, achar que a sociedade tem que se organizar por aqueles valores disciplinadores, muito provavelmente a concepção de escola desse grupo vai ser aquela escola que nós acabamos de criticar a partir da análise das imagens lá do livro Cuidado Escola. Se o seu grupo achar que a nossa sociedade precisa de outros valores, outras atitudes, outros conteúdos, nós vamos precisar começar a pensar outras dinâmicas de escola, outras organizações de escola. Portanto, aquela escola organizada dentro de uma sociedade industrial, ela foi organizada dentro de um sistema que a ideia era transmitir informação para o aluno. Porque essa informação já estava organizada por quem dominava, pelo chefe, né? Tem a ver com aquele modelo de sociedade. Uma escola que estava pensando em preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Então, portanto, um modelo hegemônico para aquela época. Será que a escola de hoje, a sociedade de hoje, espera formar pessoas homogêneas para trabalhar todas de forma igual? Não, né? Se a gente retomar os autores Flecha e Tortajada, que a gente indicou lá a leitura, e já fizemos uma citação aqui nessa videoaula, eles vão dizer para você, né, que hoje as pessoas, para lerem e entenderem esse mundo, elas precisam selecionar e processar informações. Eu não preciso mais de alguém me transmitindo informação. Né? Dá uma pausa nessa aula, vai lá no Google e joga lá uma palavra lá que você queira procurar. Você tem a informação imediatamente. Né? Se você está no meio de uma aula e tiver um celular conectado à internet, você não lembra uma data. Você vai lá, joga lá o nome, aquela data vem. Então, eu não preciso mais saber as coisas de cor. Na verdade, hoje eu preciso saber como eu seleciono e processo as informações. A gente precisa de pessoas que tenham autonomia. Então, faz sentido eu preparar a criança para que ela trabalhe sempre individualmente? Ou que ela fique sempre esperando que o professor lhe diga o que fazer? Como que a gente vai construir o cidadão autônomo se ele sempre depender daquele líder que é o professor e que o diga o que fazer? Ele precisa tomar decisões, ele precisa trabalhar em grupo, ele precisa ter flexibilidade, né? Por exemplo, imagina para criar essa videoaula aqui, não depende só do trabalho desse professor que está aqui falando, né? Tem um colega aqui do Mackenzie que está ali na câmera, o outro está ali controlando o computador, tem um outro lá no estúdio. A gente teve que preparar todo esse material, ou seja, hoje não se pensa mais em pessoas que vão apenas executar tarefas já previamente pensadas, né? Portanto, a gente vive de novo um momento de contradição, não de crise, mas de contradição, né? Será que nessa sociedade em transformação é possível prever quais serão as profissões do futuro para preparar nossos alunos para o mercado de trabalho? Não, né? A gente indicou lá no guia de estudos a palestra lá no TED do professor Robson, né? E ele vai dizer para a gente que, atualmente, criatividade é tão importante quanto alfabetizar e quanto aprender matemática. Nossas escolas têm ajudado os nossos alunos a desenvolverem criatividade? Vamos pensar um pouquinho naquela ideia do tal mercado de trabalho. Se a gente continuar preparando alunos para trabalhar na linha de montagem, você já teve a oportunidade de visitar hoje uma linha de montagem? Não existe mais operário. Se você for visitar uma fábrica dessas de carro, hoje está tudo robotizado. Dentro da linha de montagem tem apenas um operário lá para apertar o botão. O que essas fábricas estão buscando? Todas aquelas características que a gente acabou de listar. Criatividade, trabalho em grupo, tomada de decisão. Portanto, se a gente quer formar alunos que estejam se relacionando, estejam lendo esse mundo, e ler esse mundo não é só para se adaptar a esse mundo. Eu
queremos também que esse aluno olhe lá naquela pessoa que está manuseando todos aqueles computadores e, ao passar pela rua, ela se sente indignada em ver uma pessoa comendo lixo. Não é possível que, ao chegarmos a um mundo que produz a quantidade de alimentos que hoje nós produzimos, termos pessoas passando fome. Antes do século XX, a gente podia dizer que não tínhamos alimento para todos. Hoje, o planeta Terra e a tecnologia é capaz de produzir 3 vezes mais alimentos do que toda a humanidade produz. Ou seja, o que nosso aluno vai fazer com essa informação? Para finalizar essa nossa discussão, gostaria de indicar que você assistisse esse vídeo que está aparecendo o link aí na sua tela. Ele mostra como escolas, aqui em São Paulo, da rede pública, como essa escola municipal, tem organizado a escola de uma outra forma, pensando justamente na formação de crianças que discutam, que debatam, que decidem. E olha que interessante, essa escola está inserida no meio de uma comunidade que é considerada a maior, ou já foi considerada a maior favela da América Latina, né? E é uma escola que, surpreendentemente, não tem muro, não tem grade, as portas ficam abertas, os alunos não fogem da escola durante o período de aula e as pessoas não vivem em conflito. Não vou contar todo o enredo aí do documentário para que você se surpreenda com algumas imagens que você vai ver. Bom vídeo e nos encontramos na próxima videoaula. Um abraço.